Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Eu escolhi para a gente fazer uma reflexão nessa tarde um texto lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versos de 6 a 12. 2 Crônicas 20, de 6 a 12. A princípio eu não vou ler esse texto, porque nós vamos trabalhar os versículos dentro da nossa reflexão. Então você já que eu vou trabalhar eles, então não vamos ler esse texto agora. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós colocamos como tema nesses textos elementos para uma oração eficaz. A oração geralmente é aquilo que a gente, quando faz, sempre espera uma resposta. E muitas vezes nós confundimos a eficiência com eficaz, e o eficaz é muito melhor do que a eficiência. O eficaz seria aquele time que jogou bem, mas perdeu a partida. O eficaz é aquele time que jogou mal e ganhou a partida, né? Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte, que quando nós desejamos fazer algo, sempre temos que contar com alguns complementos. Por exemplo, o pedreiro, quando vai construir alguma coisa, ele vai precisar de cimento, tijolo. Aí, então, depois que ele termina de fazer toda a alvenaria, aí vem os complementos. Então, para revestir a casa, torneira, isso, box, essas coisas todas. Isso acontece em toda a área, né, da vida da pessoa. Quando nós queremos fazer alguma coisa, precisamos de ter alguns elementos e também complementos para que a gente alcance o objetivo. Por exemplo, né, se vamos fazer uma sopa, vamos lá, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, o que é que acontece? A gente vai usar massa, legumes, temperos, né, entre outros, na expectativa de que o resultado seja o melhor possível. E geralmente a gente fica aguardando para ver se as pessoas dizem, ó, ficou boa, né? Ficou boa, né? Porque a gente faz esperando que o resultado seja o melhor. Mas se toda vez eu vou fazer uma sopa e aquilo já vira uma rotina, fica corriqueiro, repetimos sempre os mesmos componentes, a gente já vai saber mais ou menos como vai ficar essa sopa. Mas há algo interessante, porque quando nós queremos alguma coisa mais especial, uma sopa mais, a gente vai dizer assim, né, mais forte, mais gabaritada, então nós vamos precisar de outros ingredientes que vai mudar um pouco o sabor, vai mudar um pouco o cheiro, né, da sopa. Respeitando as devidas proporções, o mesmo acontece com a oração. A oração eficaz ela é composta de elementos indispensáveis, né, que vai nos levar a um resultado e esse material, né, que é o resultado final, sopa que nós estamos preparando. Então, dentro desse contexto da oração eficaz e puxando o texto que nós citamos aí, nós vamos ler o versículo 6, que diz o seguinte: E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura tu és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Então, quando a gente vai trabalhar a questão da oração, nós temos que reconhecer, em primeiro lugar, a soberania e o domínio e a força e o poder de Deus. Os irmãos já ouviram, né, falar muitas vezes, nós já falamos também várias vezes, que não existe uma oração poderosa. O que existe é um Deus poderoso que, ouvindo as nossas orações, ele responde. Então, o poder não está na minha oração, nem na oração de qualquer outra pessoa. O poder está naquele que recebe, que escuta a nossa oração, porque é ele que tem o poder de responder. Então, se o poder está em Deus, quando a gente começa a pensar em oração, a gente tem que reconhecer isso, que Ele é soberano, que Ele vai nos responder como Ele quer, por causa da soberania, Ele tem o domínio de todas as coisas, a força e o poder para isso. Então, o que nós podemos entender é que nosso Deus, Ele é um Deus da providência, sempre esteve e está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. E não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista material. Então,
Quando eu vou a Deus, eu vou sabendo, através da oração, eu vou sabendo que Ele é que tem o poder de fazer com que o meu pedido se manifeste, né, do ponto de vista até visível, se for o caso. Né? No versículo 7, diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Isso é interessante, até porque a realidade, quando o povo, né, de Deus chega ali na terra prometida, a terra era de outro povo. Mas o versículo está dizendo aqui, ó, lançaste fora os moradores dessa terra, naquela terra de Canaã, e colocou ali o seu povo. Isso aconteceu porque havia uma promessa feita por Deus a Abraão, né? Já havia essa promessa feita. E essa promessa não ficou só em Abraão, ela parte, né? E deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. A Bíblia coloca Abraão como amigo de Deus. Queridos, nós precisamos sempre lembrar dos feitos, né, e das promessas de Deus. Deus fez várias promessas para nós, certo? O que nós precisamos é confiar nessas promessas divinas e relembrar sempre o feito que essa promessa resultou. Porque muitas vezes nós recebemos a promessa de Deus e ela passa tão despercebida em nossas vidas que a gente fica procurando, Deus nem me respondeu, não senti a ação de Deus. Então é interessante que quando a gente relembra dos feitos que Deus fez em nossa vida, e agora eu não estou querendo mais ir lá na vida do povo de Israel, mas na nossa vida, isso faz com que a nossa fé seja fortalecida. Quando nós estivermos orando, nós devemos agradecer esses feitos, essas promessas de Deus, que às vezes a gente não agradece. Em muitos momentos, a oração é só para pedir. Não sei se vocês já perceberam isso. É só pedido, 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 pedido. O tempo todo a gente só sabe pedir. Mas na oração é o momento também da gente relembrar o que Deus fez, o que Deus respondeu. Pequenas coisas que talvez a gente não dê muita importância, né? Pão de cada dia, conseguir ter se alimentado, vamos supor, nesse horário já 2 ou 3 vezes, tá entendendo? Então relembre sempre das promessas de Deus. Na sua oração, sempre lembre que Deus já respondeu muitas promessas, né, dele e também muitos pedidos que vocês fizeram a ele. Pode ter certeza disso, que ele já respondeu. Relembre sempre isso. No versículo 8 diz assim: e habitaram nela e ficaram e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha só que coisa interessante, que coisa magnífica, né? Mesmo diante de qualquer dificuldade da espada, quer dizer, da guerra, do juízo, da justiça, da peste, das doenças ou da necessidade, Josafá vai dizer, né, que vai estar na casa de Deus. A casa de Deus aqui não será somente o templo. A casa de Deus é essa igreja hoje, que é a igreja invisível, né, que se une para louvar e engrandecer a Deus pelas coisas e para buscar, né, nele algo que elimine a angústia, que elimine a tristeza e que leve e que traga a paz ao nosso coração. E a certeza de que ele ouvirás e livrarás, né? Os votos feitos, né, ao Senhor devem ser cumpridos. É uma coisa interessante isso, porque muitas vezes a gente ora fazendo uma promessa a Deus, né, um voto: Senhor, se acontecer isso, eu vou fazer isso, e depois a gente esquece de fazer. Aqui nós estamos lembrando que os votos feitos a Deus devem ser cumpridos. Nós, quando assumimos o compromisso com a igreja, nós dissemos diante de Deus e dentro da igreja, né, que iríamos orar pela igreja, que iríamos contribuir para a igreja, que iríamos estar presente nos trabalhos da igreja. Tudo isso foram votos que nós fizemos. E isso deve ser cumprido. O que vocês estão fazendo aqui nessa tarde faz parte desses votos que vocês fizeram no começo, quando entraram na igreja.
Assim como aquele povo tinha feito o voto de ir à casa do Senhor, nós também fizemos esses votos. E o propósito é no sentido de agradecer a Deus, mas também de buscar em Deus soluções para os problemas, colocar diante dele para que ele, no seu poder, na sua ação, ele resolva, de acordo com a sua vontade, com a sua soberania, aquilo que é a nossa carência, a nossa necessidade. Então, lembra que primeiro se coloca, o voto de servir a Deus, o propósito de servir a Deus. Quando a gente coloca esse em primeiro lugar e cumpre esse propósito de servir a Deus, com certeza nós vamos ouvir a voz de Deus e o livramento com relação aquilo que nós estamos, que está nos afligindo. Né? Então, fizemos voto de sermos dizimistas, de participar das campanhas de oração, de participar das atividades de igreja, e por aí vai. Ao relembrar os votos e propósitos feitos pelo povo diante do Senhor, Josafá relembra a eficácia da existência, a eficácia que existe no caminho da contrição e do arrependimento. Isso a gente vai ver depois com o salmista, lá no Salmo 51, verso 17, que diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então, a gente tem que entender isso também, que Deus não nos abandona, mesmo diante das dificuldades, mas para isso a gente tem que ter um coração ligado às coisas divinas. No versículo 10 e 11 diz o seguinte: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinha na terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Agora, o que é que Josafá está fazendo? Ele está expondo o problema de forma bem específica e clara a Deus. E é isso que deve acontecer quando a gente estiver orando. Colocar a nossa necessidade de forma específica e clara diante de Deus. Nós temos um hábito, às vezes, de, quando a gente está orando individualmente, colocar uma série de coisas. Coloca vários pedidos, um bocado de coisas. Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego, me dá um marido, me dá uma esposa, me dá isso, me dá aquilo, junta tudinho, né? A orientação que nós recebemos aqui pelo texto de Josafá é que a gente tem que ser bem específico e claro com Deus. Senhor, eu estou precisando disso. Com certeza, se essa é a necessidade e Deus entende que ela é a sua necessidade, ele vai lhe responder. Agora, às vezes a gente pensa que nunca mais vai orar a Deus, aí pede logo tudinho de uma vez só. Então, a gente tem que ser específico nas orações. E claro também, né? Para não ficar um negócio, Senhor, eu quero... Tu sabe, né, Senhor, o que eu quero, tal, né? Deus sabe, Deus é onisciente, sabe isso. Mas Ele quer que a gente exponha. Então, exponha o seu problema de forma específica e clara a Deus. Como a gente pode dizer assim, se abra, né, honestamente com Deus, né, e desabafe com Deus. Por isso que essas orações individuais, ela é importante. Ela é aquela entrar no seu quarto e no silêncio orar ao Senhor. O versículo 12 diz o seguinte: nosso Deus, porventura não os julgarás? Não queira e nem faça justiça com as suas próprias mãos, tá certo? Clame pela justiça de Deus. A gente vê muito bem isso, né? Se a justiça dos homens não fizer, mas eu creio que a justiça de Deus vai acontecer. É nessa linha mesmo. Você não pode fazer justiça com a sua própria mão, não é? Ou as suas próprias mãos. Deus é o justo juiz. Nós, às vezes, fazemos justiça, tá certo? De vez em quando, se alguém lê o texto que eu coloquei hoje lá no Idoso New, eu vou dizer isso, que a gente vive também fazendo justiça. Quando a gente faz análise, quando a gente diz alguma opinião, mas a nossa justiça não é perfeita. A justiça de Deus é que é perfeita. A gente às vezes tem hora assim, né, que diz, se eu fosse Deus eu faria isso, eu faria aquilo. Não, Deus é Deus, você não é Deus. Então, entrega a Deus, clama a Deus por justiça, porque Deus vai saber fazer e atuar no momento exato, tá certo? Então, sempre clame a Deus. Veja aí, essa é a primeira parte aí do versículo 12. No final do versículo 12 diz,
porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Isso significa que nós devemos reconhecer a nossa limitação. É uma grande força que vem contra nós, uma grande multidão, e nós somos limitados. Mas enquanto nós nos escudamos em nossas próprias capacidades, enquanto a gente se esconde ou se defende na nossa própria capacidade, em nossas próprias forças, jamais seremos vitoriosos, porque nós somos frágeis. A fragilidade humana, veja agora mesmo, diante de um vírus lá que a gente nem vê, cadê as nossas vitórias se não for em Deus? Então Deus é que é o aquele que nos dá a vitória, certo? Então não adianta você dizer, eu sou aqui, eu sou poderoso, eu vou conseguir vencer. Não temos capacidade nem força. Jamais seremos vitoriosos se não estivermos em Cristo Jesus. Por quê? Porque somos limitados e devemos reconhecer isso nas nossas orações. Ainda continuando aí o versículo 12, a parte C. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que coisa legal, né? Me sinto frágil, não tenho condições de vencer, mas meus olhos estão postos em Deus. Isso significa o quê? Que nós devemos confiar em Deus e que a gente deve depender exclusivamente de Deus. E aí, confiar em Deus, você tem lá o Salmo 18, Isaías 26, dependência de Deus, você tem o Salmo 127, tem João 15, 2 Coríntios 3, são textos que levam a essa confiança e essa dependência de Deus. Concluindo, queridas e queridos, eu quero dizer que nós precisamos priorizar e melhorar a qualidade de nossa vida ou da nossa vida de oração. Se a gente pegar agora essa oração de Josafá e começar a refletir nela e aplicar à nossa vida, nós vamos verificar que esses elementos que eu citei aí, lembra lá, né? Declare a sua total confiança e completa dependência de Deus, reconheça a sua limitação, clame pela justiça de Deus, apresente a causa, a situação e o problema, a necessidade a Deus, relembre os votos e propósitos feitos ao Senhor, relembre os feitos que Deus já fez na tua vida, certo? E reconheça que Ele é soberano e tem o domínio e a força e o poder. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus,